A paz do Senhor, meus amados. Amém. Estamos aqui mais uma vez a fim de entoarmos louvores ao nosso Deus e meditar na sua santa palavra. Vamos estar orando para nós começarmos em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graça pelo privilégio de estar no nosso setor de trabalho. Ó Deus, louvando, bendizendo o teu nome. Senhor, toma o primeiro lugar nesta reunião, fala nos nossos corações, manifesta a tua vontade, o teu querer. Ó Deus, recebe também os nossos louvores. Ó Deus, traz os irmãos e as irmãs que estão vindo para este lugar, para que juntos possamos te adorar em espírito e em verdade, em nome de Jesus. Amém. Vamos estar louvando o hino de número 3 da harpa cristã. Plena paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei na sua morte lá na cruz. No Senhor só confiando, neste mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, és meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O amor de Jesus Cristo é muito grande para mim, pois eu creio na sua graça sem fim. Meu Jesus foi para a glória, mas um dia eu verei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, és meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Este mundo não deseja tão bondoso Salvador, nem sabendo agradecer seu grande amor. Eu, porém, estou gozando ao favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, és meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Quando o povo israelita com Jesus se consertar, dando glórias ao seu nome sem cessar, nesse tempo céus e terra não de ser a mesma lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória ao meu Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor, é meu Senhor. Como os anjos que o louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. Aleluia, graças a Deus, irmão Nascimento, fazendo uso da palavra do Senhor em nome de Jesus. Amém. Saúde, amada igreja, com a paz maravilhosa do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, graças Irmãos, a Deus. Vamos abrir nosso livro santo, livro de João, capítulo 9, do 1 ao 5. Aleluia. Amém? Glória a Jesus. A palavra de Deus diz assim, irmãos. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e seus discípulos lhes perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras daquele que me enviou quando é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar.
Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Amém, meus irmãos? Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui. Aleluia. A tua palavra. Pai, que nessa tarde nós possamos alimentar os nossos espíritos e que para essa tarefa o Senhor possa usar o teu filho. Usa ele para que os teus filhos que aqui se encontram presentes possam ser tocados nas mentes e corações através daquilo que é o teu ensinamento e alimento para nós. Oração que te faço, Senhor, uma vez te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, essa passagem bastante conhecida do livro de João, ela tem uma particularidade para nós, que é, eu estava ontem conversando em casa e estava falando como que é importante quando nós começamos às vezes você lê a Bíblia como se você estivesse vendo um livro, né? Um livro de história. Então você pega ele, discorre sobre ele, mas você não degusta ele, né? Você não tem a oportunidade de se alimentar. E é nas outras vezes em que você se depara com, às vezes, os mesmos textos, é que você vê o quão profundo é as ações de Deus na nossa vida, né? Então, você se depara com um texto, a gente costuma dizer que a palavra de Deus ela não volta vazia. Aleluia. Porque a cada vez que você se depara com ela, ela se renova no seu coração, e se você tiver um pouco de humildade, ela vai te servir de alimento, e alimento sólido para o seu dia a dia. Glória a Jesus. Nessa passagem de João, diz assim: e passando Jesus, viu um homem. O que Jesus viu? Um homem. Qual é a nossa característica como seres humanos? Nós somos desatentos, nós somos desapercebidos, nós vemos o defeito das pessoas primeiro. Glória a Jesus. E o engraçado é que Jesus, ele vê primeiro um homem. Essa é a primeira reflexão que nós temos que fazer. Jesus vê em nós o que nós temos de melhor, o que ele criou em nós. E não as circunstâncias, ou o que as circunstâncias colocaram em nós. Muitas vezes, nós andamos pela vida, né, porque é no nosso trabalho, é no nosso deslocamento, é na nossa vida social, apontando para as outras pessoas. O apóstolo Paulo vai dizer: sede imitador de Cristo, de mim, assim como eu sou imitador de Cristo. E nós precisamos ter isso muito bem cauterizado em nossos corações. Isso tem que ser uma coisa que seja a nossa regra de vida. Então, quando você pega o texto e você vai lendo, isso é o básico que a gente aprende na escola, a interpretar o texto, e aqui nós não estamos falando de interpretação, é a pontuação, porque ela é muito clara. Ela fala assim: e passando Jesus, vírgula, viu um homem cego de nascença. Mas primeiro de tudo, ele era um homem. A palavra de Deus diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Então a gente tem que evitar, às vezes, emitir juízo de valor sobre as pessoas. E depois vem os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Aqui também cabe uma boa leitura, né, irmãos? Porque a gente percebe que, assim como nós, os discípulos tinham receita pronta. Receita pronta. Qual é a receita pronta? Quem pecou? Ele, que nasceu cego, ou sua mãe e seu pai? E Jesus nos mostra que ele não se curva à receita pronta. Jesus nos mostra que ele é bondade, que ele é amor na acepção da palavra. Né? Porque às vezes, quando nós passamos um bom tempo, um largo tempo diante do Evangelho, nós temos os hábitos humanos de querermos nos colocarmos diante das pessoas, sobre as pessoas. E Jesus, ele estava sempre pronto para nos oferecer um gesto de humildade, um gesto de carinho, um gesto de bondade para conosco, que evidencia aquela passagem que diz que Deus amou o mundo de tal maneira que nos deu o seu único Filho. Amor realmente, porque ele diz:
nem ele errou, nem seus pais. Mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Aleluia. Irmãos, as obras de Deus na nossa vida, elas são incomensuráveis. A questão é, qual é o tamanho, qual é a envergadura da permissão que você dá para que Deus possa atuar na sua vida. Glória a Jesus. Porque, assim como a gente vê na grande maioria dos textos bíblicos, as alianças de Deus, por exemplo, ela sempre levou em consideração, nunca, a gente não vê nas Escrituras nenhuma aliança em que Deus ou que seu Filho Jesus Cristo fosse beneficiado. O homem, às vezes, ele tem uma dificuldade imensa de lidar, porque é óbvio. Eu me lembro que recentemente eu estava aqui e o irmão Luiz, ele trouxe uma palavra, a palavra incondicional. Nós não sabemos, e nós temos que ter a humildade de querermos aprender a estabelecer uma aliança incondicional com Jesus Cristo. Tomemos por base o texto de Gênesis 12, quando Deus diz para Abraão: sai da tua parentela e vai para o lugar que eu irei te mostrar. E esses textos são textos que me tocam muito. Por quê? Porque nesses textos nós vemos a incondicionalidade de Abraão. E a gente começa a perceber que é essa aceitação incondicional do direcionamento que nasce da palavra de Deus que vai fazer de Abraão o pai da fé. Irmãos, nós adoecemos muito nas nossas vidas, nós adoecemos muito em nossas almas, nós adoecemos por vezes até mesmo no espírito, contaminado, porque nós temos uma dificuldade imensa de sermos dependentes da palavra de Deus. Então, da palavra de Deus, porque é tão importante quanto o milagre feito em face desse homem, outrora cego, é o que a palavra nos dá de discernimento, de entendimento acerca daquilo que é viver debaixo da palavra de Jesus Cristo. Nem ele pecou, nem seus pais pecaram, mas foi assim para que se manifeste nele as obras de Deus. Se a gente pudesse definir Deus em uma palavra, que palavra seria essa, irmãos? Amor, bondade. A palavra de Deus diz que as coisas de Deus para nós, o todo, são boas, perfeitas e agradáveis. Deus sabe de todas as coisas. Deus sabe de todas as coisas. O que nos falta às vezes é a gente estar aliançado com a palavra de coração, porque muitas vezes nós nos aliançamos de boca, nos aliançamos de conveniência, né? Às vezes a gente está dentro da igreja, está dizimando, está ofertando, está indo à igreja, mas quando estamos lá diante da palavra de Deus, nós temos uma dificuldade imensa de nos efetivamente colocarmos para as coisas de Deus. E aí, por óbvio, muito provavelmente, as bênçãos de Deus, elas não vão chegar até nós. Porque as bênçãos já estão direcionadas para nós, mas nós temos que alcançá-la. Esse segundo movimento, ele compete a nós. Então, irmãos, eu não sei como que os irmãos e as irmãs chegaram aqui hoje, mas que ao sairmos daqui, que nós possamos nos apropriarmos das coisas, das bênçãos, das glórias
que Deus tem colocado na nossa vida. Aleluia. Convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Irmãos, eu estava ontem em casa conversando com minha esposa durante o culto, e a gente estava sempre falando sobre essas questões, né? Sobre as pessoas que às vezes estão enfrentando algumas dificuldades. E a gente encontra muita gente que está enfrentando dificuldades, e é impressionante. Eu já falei isso aqui, vocês sabem que eu até falei semana passada para o pastor Correia, que eu acho interessante, porque a gente precisa fazer um trabalho para identificar quais são os problemas e quais são os problemas que estamos atingindo hoje dentro da igreja. Mas é interessante como que as pessoas da vida têm dificuldade de fazer coisa básica, e mesmo quando você está diante da palavra. Casal que não consegue conversar, o filho que às vezes vai jantar no quarto, isolado. E aí eu estava ali agora conversando com um colega, eu estava falando com o louco, eu falei, não, lá em casa, eu respeito o espaço do meu filho, mas eu não fico batendo na porta para perguntar o que ele está fazendo no quarto. Eu entro no quarto e vejo o que ele está fazendo. Porque, infelizmente, são poucas as pessoas que estão conectadas com a tua vontade de fazer aquilo que é bom, perfeito e agradável. Isso é uma responsabilidade. Jesus está falando assim: convém que eu faça a obra daqueles que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Vamos trazer para o nosso mundo aqui. Quem de nós não conhece um pai ou uma mãe que está lutando com um filho porque eventualmente ele se envolveu com uso de drogas? Eventualmente ele foi preso, às vezes nem tinha vontade, como chama no direito, o ânimo de fazer aquela bobagem, mas acabou fazendo. Nós temos, irmãos, diante da igreja de Cristo, muita responsabilidade, porque quando a Bíblia fala que nós somos a luz do mundo, quando a Bíblia fala que nós somos o sal da terra, nós precisamos entender a dimensão que isso representa para a gente, não só na nossa vida, mas na vida de todas aquelas pessoas que estão à nossa volta. Glória a Jesus. Nós temos nossos familiares, nós temos a nossa parentela, nós temos nossos amigos, nós temos muita gente para as quais nós somos sal da terra, para as quais nós somos luz do mundo. Aleluia. Nós, como igreja de Cristo, temos uma responsabilidade e ela não tem dia definido para ser feita. Jesus está nos exortando aqui, ele diz: convém que eu faça a obra daquele que me enviou enquanto é dia, porque depois que você for para a glória, aí você não tem mais o que fazer. É jejum. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Irmãos, normalmente a gente está envolvido com alguma coisa no ministério da gente, né? É natural. Pelo menos a gente vê isso. E engraçado que domingo eu estava pregando e uma colega pediu para eu falar desse trabalho aqui. E eu falei para ela de duas coisas que talvez eu morra falando. Uma delas é sobre minha filha, porque toda vez que eu falo sobre isso, eu falo do dia que eu vim aqui. Eu tinha uma colega, eu não sei o nome dela. É muito legal quando você recebe o bem sem saber de quem. Aquela menina que trabalha na Seju. Vânia. Porque eu me lembro que quando eu falava da perda do meu bebezinho em julho do ano passado, ela estava aqui me consolando. E eu estava falando sobre isso. Porque hoje eu chego em casa, vocês não têm noção do sorriso bonito que eu recebo. Vocês não têm noção de como é bom quando você trabalha para Deus, porque Deus é bom demais. Deus é grato, Deus é misericordioso. Nós, às vezes, não assimilamos as qualidades de Deus, as virtudes de Deus, mas Ele é bom demais. Eu ficaria uma tarde falando de todas as coisas, todas as maravilhas, e eu falava isso dando meus testemunhos no domingo, todas as coisas que Ele fez para mim nesse período. E foi um período muito curto, porque nós descobrimos ali, acho que em maio, que tínhamos perdido o bebê, a Cássia engravidou, e nesse altar eu glorifiquei a Deus. Teve outras coisas importantes. O meu pastor
com um câncer severo que abriu a língua, cortou a metade da língua dele, abriu o pescoço todo. Eu me lembro que às 13 horas nós estávamos aqui orando a Deus. Meu pastor está aí, menos de 15 dias depois ele já estava pregando. Glória a Deus. Todo mundo disse, não fale nada, ele já estava pregando. Aleluia. Gente, Deus é bom demais. Quando ele fala assim, ó, convém que eu faça a obra, o que nós temos que às vezes entender é que nós precisamos pegar a palavra de Deus, mas não para conhecer, porque é fácil colocar na cabeça. É muito fácil, irmãos. O desafio nosso acerca da palavra de Deus é viver a palavra de Deus, é praticar os ensinamentos que ele traz para nós. Porque Deus é bom, Deus é justo, Deus é fiel. Se você se aliançar com Ele, e eu não quero de jeito nenhum que os irmãos achem, eu não acho que eu sou mais crente do que ninguém. Eu acho apenas que eu não sou merecedor de todas as glórias que Ele me dá. Todo dia quando eu chego em casa eu olho para ela e eu falo isso com a minha esposa. Todo dia a gente conversa sobre isso. A Carolina é linda, você não tem noção. Você não tem o privilégio de conhecer a Carolina. E aí vocês vão saber como vale a pena às vezes, porque tem gente que chora contigo, que merece sorrir contigo. Mas nós precisamos usar o nosso ministério, irmãos, para levar a palavra de Deus. O ID é uma palavra muito pequena, né? Ela tem 3 letrinhas, mas é imperativo, é importantíssimo. Você imagina então, um homem desse tamanho. Ontem uma colega me perguntou sobre a minha filha. Eu falei, eu estou vivendo tudo que eu não vivi. Eu tenho 2 filhas, eu tenho uma filha de 20 anos e uma filha de 28 anos. O sorriso da Carolina é uma coisa contagiante. É contagiante. E todas as vezes que eu falo da Carolina, eu falo de Deus na minha vida. A Carolina é Deus na minha vida. Eu vou cortar um trecho aqui do meu testemunho. Em 2020, nós que somos guardas municipais sabemos que nós não recebemos o 13º. A caça, a gente perdeu o bebê e a gente fez o plano de saúde porque perdemos o bebê, fizemos um plano de saúde e o plano não cobria. Vocês sabem que mês que eu recebi o 13º? No mês de pagar o parto da minha filha, que eu não tinha dinheiro para pagar. Mas toda vez que eu falar sobre isso, eu tenho que falar de joelho para dizer, Deus, Pai, muito obrigado. Porque é óbvio que quando eu não recebi o 13º, eu reclamei. Todo mundo reclamou. Ele me deu exatamente na hora que eu precisava. Aleluia. Irmãos, valorizem cada vez que você tiver a oportunidade de estar diante da palavra de Deus. Oh, aleluia. Mas dê a ela a referência que ela merece. Porque Deus se exprime através da sua palavra. Amém, meus irmãos? Eu agradeço a oportunidade. Amém. Glória a Jesus. Vamos estar de pé, amados, em nome de Jesus. Eu queria que você louvasse conosco para nós encerrar. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus. Porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. A sombra das tuas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a tua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Se na vida não tem direção, é preciso tomar a decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer te dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de
cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Aleluia. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra que nós lemos hoje fala de João, Evangelho de João, capítulo 9, do versículo de 1 a 8, onde Jesus e seus discípulos deparam com um homem cego de nascença. E aí, irmãos, como o nosso irmão Nascimento falou, os discípulos já tinham uma receita pronta. Jesus, quem foi que pecou? Para que foi ele ou foi seus pais para que ele nascesse cego? Às vezes, irmãos, nós vemos as pessoas e nós não vemos a pessoa, propriamente dito. Nós vemos aquele estigma, aquela maldade, aquilo que o mundo às vezes forjou nela. E a gente já rotula. Como é que eu posso dizer? É um cracudo, é um endemoniado, é isso e aquilo. Mas sempre atrás daquilo ali é uma pessoa que às vezes sofreu, foi magoado, uma série de coisas pode acontecer. E aí Jesus falou assim: não, nem ele pecou, nem seus pais pecaram. Ele está assim para que na sua vida se manifeste a glória de Deus. Eu não sei como é que você entrou aqui para essas portas hoje. De repente eu estou triste, com um problema meu, não sei. Mas eu queria dizer para você que está nos ouvindo também, você está nessa situação, vivendo isso hoje, para que a glória de Deus se manifeste na sua vida. E você possa ver a glória de Deus. Mas não deixe a coisa acontecer. Foi explanado aqui hoje que a nossa maior dificuldade não é de ouvir a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas a nossa maior dificuldade é vivenciar aquilo que Deus tem para a nossa vida. Mas Deus tem falado conosco de forma assim muito clara. É preciso que eu e você venhamos pegar a palavra. A Bíblia diz: não podemos ser mero ouvinte, mas temos que ser operoso e praticante. Eu vi ali uma menina, uma jovem senhora, Natiele, Natânia, ela pediu oração para a sua família. Nós vamos orar. Eu vi ali também a irmã Adriana Galdino também. Nós vamos orar pela Adriana, que passou também por uma cirurgia. Vamos orar aqui também pela Cátia. Vem cá, Cátia, nós vamos orar pela Cátia. A Cátia também fez uma cirurgia aqui agora. 20 dias que tem lado aqui. A Cátia passou por uma cirurgia, nós oramos por ela, ela está aqui de volta. Nós vamos orar para essas pessoas. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te damos graça nesta tarde, meu Senhor, porque as coisas não acontecem por acaso. Tudo nessa vida tem um propósito, e um propósito bom da parte de Deus para que elas aconteçam, porque Deus quer entrar e quer fazer o milagre para que o seu nome venha a ser glorificado. Ó Deus, nesta tarde nós queremos te apresentar a nossa irmã Cátia, que passou por uma cirurgia de tireoide, com dificuldade, mas aprove ao Senhor, a boa mão do Senhor foi com ela, e ela está aqui de volta, glorificando o Senhor, se recuperando desse pós-operatório. Queremos te apresentar também a nossa irmã Adriana, que também passou por uma cirurgia. Senhor, que tu possa continuar trabalhando na vida dela, da sua recuperação, que tudo venha transcorrer para a glorificação do teu nome. Queremos te apresentar essa jovem Natânia, Senhor, bem como a sua família. Entra com providência no lar dessa moça, do seu irmão, da sua família, de uma forma geral. Nós queremos te apresentar também a nossa irmã Geisa, que se encontra enferma. Senhor, entra com providência na vida dela. Ó Deus, na vida da Monique também, que fez uma cirurgia recente. Ó Deus, na vida da nossa irmã do inspetor Luciano. Ó Deus, que trabalha lá, que perdeu o seu namorado. Meu Deus, tantas pessoas carecendo de uma intervenção tua. Ó Deus, que nesta tarde a tua boa mão possa ser com cada uma delas. A tua palavra diz que tu és um Deus de perto, bem como um Deus de longe. Basta uma palavra tua, a fim de que essas pessoas possam ser alcançadas e o milagre possa acontecer. Pai, nós queremos te apresentar a nossa instituição, o nosso inspetor geral, ó Deus, todo o seu staff, todos os inspetores, subinspeitores, líderes, guardas municipais. Nós queremos te pedir que a tua boa mão continue sendo com cada um de nós, guardando, protegendo, livrando de todo mal.
mal. Deus, nós queremos te apresentar, ó Deus, as nossas questões, plano de carreira, tipo de alimentação. Queremos te apresentar o nosso secretário de ordem pública, nosso prefeito, nosso governador, nosso presidente. Visita a nossa nação, Senhor, e dá vitória na dificuldade que existe. Nós te louvamos, agradecidos, certos da vitória, em nome de Jesus. Amém. E a vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Operando Deus, Quem impedirá? ninguém. Aleluia. Graças a Deus. Tirar foto, né? Vamos tirar foto. A benção, a benção.